quero trazer você aqui para esse momento para a gente bater um papo aqui, fazendo uma reflexão importante sobre o sermão. E eu quero aproveitar esse momento para falar sobre sermões que atrapalham o culto, uma vez que nós já estudamos sobre a homilética, a importância da homilética, nós já vimos ali várias teorias e colocações e reflexões sobre a homilética, e vimos também a questão dos tipos de sermãos e, acima de tudo, nós tivemos ali uma demonstração de como organizar ali um sermão temático e o sermão textual. Então você já pegou uma bagagem ali que já dá para um início. Damos ali uma introduçãozinha sobre sermões positivos, mas agora eu quero falar com vocês sobre sermãos que atrapalham o culto. Quem vai à igreja quer participar de uma oração, receber uma oração, ouvir ali um bom louvor, claro, e sobretudo uma palavra que fortaleça a alma, que fortaleça o coração, que transforme ali os sentimentos e a vida do ouvinte. Então, quem vai à igreja precisa ouvir essas coisas. Mas o problema é que às vezes a pessoa vai à igreja buscar algo desse tipo e não encontra. Eu quero falar aqui sobre 7 sermões que atrapalham o culto. São sermões que não ajudam, que a pessoa vai lá ouvir aquela palavra de Deus e não encontra, e volta para casa do mesmo jeito que foi, se não pior do que o que chegou. E você, pregador, pastor, você que está com o microfone na mão, você que conduz o povo em uma célula, em uma conferência, na igreja, seja lá onde for, presta muita atenção. Vamos lá? O primeiro sermão que atrapalha o culto é aquele sermão monótono. O que é um sermão monótono? É aquele sermão com um ritmo cansado, bem lá dos tipos de antigamente. Queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo, eu quero nesta noite pedir aos irmãos que abram as vossas cartas magnas, as vossas Bíblias, lá naquele texto de João, capítulo 3, versículo 16, e vamos refletir o que Deus tem para falar ao seu coração. Esse tipo de sermão, as pessoas vão dormir no culto. Voz precisa ter ritmo, motiva as pessoas, faz com que as pessoas acordem, chama a atenção das pessoas para ouvir naquele momento a palavra de Deus. O sermão monótono, quando você menos terminar a introdução, o povo já está lá dormindo, e aí acaba atrapalhando ali o culto. O segundo sermão que atrapalha o culto é o sermão óbvio. O que é um sermão óbvio? Aquele que fala que todo mundo já sabe. Por exemplo, o pecado leva para o inferno. Você, adultério, leva para o inferno. Todo mundo já sabe essas coisas. E aí as pessoas vão acabar perdendo interesse, porque é um assunto que todo mundo já está cansado de ouvir. Precisa colocar coisas novas, trazer roupagem interessantes, testemunhos, histórias bíblicas, pegar enredos ali das histórias das Sagradas Escrituras, as histórias dos heróis da fé, dos homens de Deus, trazer testemunhos bíblicos e não bíblicos que enriqueçam ali a sua mensagem e fortaleçam, na verdade, o que todo mundo já sabe, mas pessoas sempre gostam de ouvir coisas novas. Então, o sermão saia do óbvio, entra no espiritual, busca a Deus, que o Senhor enche. No momento que você estiver cheio da presença de Deus, quando você trazer a ministração, o Senhor sopra dos céus, abre as portas da palavra e algo pode acontecer. Então, saia do óbvio, entra na roda espiritual e deixa Deus te usar, porque o Senhor terá sempre coisas novas para alimentar o seu povo. O terceiro sermão que atrapalha o culto é o sermão sem noção. O que é um sermão sem noção? Aquele que a pessoa não sabe na verdade o que está dizendo e diz qualquer coisa. E aí acaba falando de um assunto, termina em outro, se perde no meio do caminho, porque ela simplesmente não organizou a homilética.
ela não organizou, não preparou o seu sermão, então ela não sabe por onde ir, e aí então não vai chegar a lugar nenhum. E depois grita, faz zoada e as pessoas não entendem absolutamente nada do que foi dito. Cuidado com esse tipo de sermão. Se prepare, estude, organize, faça um rascunho, prepare o esqueleto do seu sermão e deixa Deus te usar. O quarto sermão que atrapalha o culto é o sermão jornalístico. Tem culto que parece mais noticiário do Jornal Nacional do que realmente um culto de verdade. É só notícias, notícias, notícias e nada de palavra. Não é que seja proibido usar as notícias elas estão aí e ela pode ser usada para apenas enriquecer aquilo que você está pregando, enriquecer o seu sermão, trazer ali testemunhos e que possa fortalecer aquilo que você está falando dentro da palavra de Deus. Mas não esquece que o que enriquece realmente o seu sermão é as escrituras sagradas e não as notícias do dia. O quinto tipo de sermão que atrapalha o culto é o sermão marqueteiro. Você já percebeu que tem culto que não tem pregação, é só avisos, divulgação do congresso, divulgação do evento, divulgação do encontro, do jantar dos irmãos, divulgação do jantar dos casais e não tem a pregação? Pois é, o sermão marqueteiro, ele cansa o povo. Não é que seja proibido dar os avisos ficam para o final do culto. Primeiramente, se prega a palavra, depois da ministração da palavra, dá-se os avisos e faz ali o marketing dos eventos. Não substitua o momento do sermão por marketing ou publicidade de eventos que vai acontecer na igreja. Às vezes pode também usar o marketing ou usar o evento que vai acontecer na igreja para trazer um prelúdio, uma ministração, uma palavra de direcionamento, ali usando a palavra de Deus e fortalecendo, motivando através de uma ministração, já dando uma espécie de semente daquele evento para fortalecer o próprio evento. Mas o sermão não pode ser trocado por avisos e vendas de ingressos. O sermão é o sermão e a palavra de Deus precisa ser pregada. O sexto tipo de sermão que atrapalha o culto é o sermão metralhadora, ou aqueles sermãos do cacetete, né? Os sermãos da pancadaria, os sermãos, como o pessoal já diz, o fulano de tal, quando prega é só lapada. Queridos, o sermão é para consolidar, o sermão é para edificar, o sermão é para dirigir, para aconselhar, para dar direcionamento, para ampliar o entendimento de homem de Deus. Não é metralhadora, não é para matar as pessoas, não é para espancar as pessoas. Então, é necessário que quando se prega, tem gente que já vai para o culto, não, vou dizer, vou falar tudo. E aí descarrega, na verdade, é uma espécie de desabafo, ali aproveitando para bater nos irmãos. E interessante que aqueles que mais pecam, aqueles que mais erram, ficam aí só, olha aí, olha lá, olha, pega Jeová, e é para você, tá vendo o que eu te disse? Mas são pessoas que estão, na verdade, errando, que acabam fazendo até barulho nesse sermão, mas o sermão não transformou e não ajudou. Pastor, mas quando a palavra for aquela palavra de direcionamento, deixa Deus falar, usa, mas não faça tipo pancadaria. Use o sermão e o próprio Espírito Santo convence o pecador da justiça, do pecado e do juízo. Não é você que vai convencer, é o Espírito Santo. E o sétimo tipo de sermão é aquele desorganizado. Às vezes a pessoa não organizou nada, simplesmente pega um trecho da Bíblia, um texto ou um capítulo, começa a ler, e depois não sabe mais nem o que leu. E aí fala coisas que não tem nada a ver também com o que leu. E aí acaba um sermão desorganizado por falta de preparação, de estudo e de organização. Então, se você andou praticando esse tipo de sermão, o monótono, o óbvio, o sem noção, o jornalístico, o marqueteiro, o metralhadora ou o sermão desorganizado, para com isso, estuda homilética, prepare o seu sermão direitinho e faça um bom trabalho para Jesus. Tudo que nós fizermos, que nós façamos para o Senhor, mas façamos bem feito. O princípio da eficiência. Se vai fazer, primeiramente, que nós temos o dever de fazer para Deus. Em segundo lugar,
nós precisamos fazer para Deus com eficiência. Seja um obreiro aprovado, que não tem do que se envergonhar, mas que maneje bem a palavra da verdade. Fica na paz e Deus te abençoe.